uma coisa que eu queria saber de vocês é quantos aqui conseguiram ou tentaram aplicar alguma coisa dentro da casa de vocês, dentro da família, e teve dificuldade ou viu mudança? Na paciência. Teve dificuldade ou você viu mudança? Um pouco de mudança e um pouco de dificuldade. Aconteceu a mesma coisa comigo também. Como? Eu fiquei assim, Isso porque vocês decidiram agir, se comportar de uma maneira diferente? Sim. Eu falei assim, eu vim para mudar. Eu vim para mudar com minha família, eu vim para mudar com meus filhos, minha atitude, ter paciência com eles. Porque é fácil você ouvir outras pessoas de fora e de dentro da família não é tão fácil ouvir. Uhum. Eu falei, pai, eu tô decidido a mudar essa realidade. Eu tenho que ter paciência e ouvir minha família e eu quero pagar esse preço. Eu quero ir até o fim, eu não posso desistir agora. E tem toda uma estrutura que faz isso funcionar, né? Na verdade, pra gente voltar a ter prazer em qualquer coisa, para você voltar a ter prazer, você tem que se livrar das ofensas. Você tem que decidir jogá-las para trás e mexer nela aos poucos. Tipo assim, conforme você for se estruturando, você acaba mexendo, você acaba tratando as ofensas, sabe? Mas o ideal pra gente conseguir funcionar, que tipo assim, enquanto a gente tá ofendido, cara, a gente só consegue funcionar a nível da alma, sabe? O nosso foco fica direcionado para o lugar errado. E todo o nosso comportamento, toda a nossa conduta, decisão, ela vai ser pautada em cima daquela ofensa, sabe? Porque você está esperando um retorno da outra pessoa. Você está esperando um comportamento. Você ainda está em cima aguardando a sua expectativa ser cumprida. Quando você está abraçado com a ofensa. Mas quando você larga ela, isola ela, sabe? É como se você saísse da situação. Você deixa ela de lado. Aí você consegue pensar de uma maneira mais consciente. No caso, pensar com o seu espírito, sem a influência da sua alma, sem a sua alma martelando na sua cabeça, sabe? Dizendo o que você tem que fazer, como você tem que se comportar. Aí nessa hora, você consegue viver novamente, você consegue caminhar para frente, olhar para o Pai, olhar para Jesus, e nessa caminhada você consegue mexer nela e ir curando ela aos poucos. É tanto que depois que você sai daquele entrelaço da ofensa, sabe? Você consegue olhar para ela e entender o porquê daquela situação. Lembra que a ofensa é tudo aquilo que você viu, ouviu ou sentiu e não entendeu. Então, quando você... Eu percebi que comigo foi assim... Um dia eu decidi, literalmente, viver, tipo assim, independente da ofensa. Eu decidi não deixar a ofensa me controlar mais. Porque aquilo já estava cansando, estava me consumindo. Aquilo estava me levando para a morte, sabe? E depois que eu saí do embaraço dela, eu consegui caminhar para frente. E no meio disso, eu falei, eu não quero nem mais olhar para isso. Estou mais preocupado com ofensa. Só fez eu perder tempo e andar em câmera lenta. E às vezes até ficar parado, sabe? E o que eu percebi que depois disso, eu caminhando, toda vez que eu tinha a oportunidade de lembrar de uma ofensa, ou o Pai colocava ela diante de mim, eu olhava e conseguia enxergar ela com outros olhos. Aí aquilo que eu não tinha entendido, aquilo que eu sentia errado, não era assim. Então eu tinha uma outra ótica da situação, eu tive a oportunidade do Pai me dar uma ótica acerca daquilo, sabe? E eu ser curado daquilo. Então várias ofensas foram sendo tratadas mediante isso, sabe? E hoje a gente vai falar justamente sobre nossos hábitos domésticos, os nossos hábitos familiares dentro de casa, sabe? Como a gente determina e separa a nossa rotina, como a gente vive o nosso dia a dia, porque assim, isso determina onde a gente vai chegar, sabe? O nosso foco melhor. Deixa eu organizar aqui. Sim, o nosso foco ele tem que determinar a nossa rotina e os nossos hábitos, sabe? Pensa, se você tem um foco de se encontrar com o Pai, com o que você tem gastado o seu dia? Como tem sido a sua rotina? Certo? A sua rotina tem que ser pautada em cima daquele seu foco. Ou melhor, em cima do seu objetivo. Desculpa. E a sua rotina tem que ser pautada em cima daquele objetivo, certo? Para que te leve até ele. Não adianta a pessoa querer dizer assim, não, meu objetivo é o Pai. E ela vive uma rotina que leva ela para outro caminho, certo? Vamos dar uma olhada aqui em João 6.
6:27. Na questão lá que eu te falei, Amor. Pode falar. lá em casa eu comecei a, depois daquele dia da demonstração da minha causa, Aham. entrou muito forte dentro de mim a questão de você olhar para as pessoas como um filho, como sendo um filho amado para Deus. Então comecei a assumir a causa do meu esposo, Sim. olhar para ele como filho. Não Muito apenas importante como uma isso. pessoa normal ou meu marido, uma coisa assim, né? Aham. E Sim, assim, comecei a olhar ele diferente. E isso ajudou muito. sim. Porque, claro que teve vezes que eu perdi a paciência. Sim. Só que eu percebi o pai insistindo, né? Mas você decidiu mudar o seu foco e focar mais no seu marido. Tipo assim, é isso mesmo. Interessante que hoje eu estava lendo um texto que eu não lembro de estar escrito. Mas é alguma carta de Paulo que fala que se você não cuida dos seus e dos seus familiares, você é pior que um incrédulo e acabou de negar a fé. Alguém sabe onde está escrito isso? Alguém lembra? Já leu? É alguma coisa assim que fala que quem não cuida dos seus familiares é pior do que um incrédulo. E pensando nisso, eu fiquei bem preocupado, sabe? Porque às vezes a gente se preocupa muito em fazer por outra pessoa, e o que a Kátia falou foi bem importante. Que quando ela decidiu agir diferente, a primeira pessoa que ela enxergou para poder fazer isso foi com o marido dela, sabe? E às vezes a gente quer fazer muito para outra pessoa, a gente quer ministrar muito, quer passar para frente, mas primeiro a gente não colocou nem em prática nas nossas vidas e muito menos fez algo por quem está mais próximo, no caso dos nossos familiares, sabe? Então vamos lá, João 6:27. Tá todo mundo com o livro aberto? Rapaz, minha mãe estiver ouvindo, ela vai chapar, porque eu falei disso aqui pra ela essa semana. Trabalhai, vamos ler, as palavras de Jesus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Presta bem atenção nas duas primeiras frases. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Acho interessante esse texto. Eu escolhi esse texto aqui para a gente começar a falar sobre esse assunto. Porque assim, a vida de Jesus foi pautada em cima do propósito dele, sabe? Ele veio para cá muito focado naquilo que ele precisava fazer. E quando ele solta esse texto, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Certo? Muita gente, hoje, todo mundo, vive em base de trabalhar para poder comer, trabalhar para se vestir, trabalhar para pagar conta e tudo mais. Certo? E Jesus está falando justamente para trabalhar não pela comida que perece, mas por uma comida que permaneceria para a vida eterna, sabe? Então ele está falando para se dedicar e gastar tempo, sabe? Esforço, não naquilo que é perecível, mas naquilo que permanece de forma eterna, que traz, no caso, que permanece para a vida eterna. E o próprio Jesus falou que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti somente como o único Deus verdadeiro. Ou seja, se relacionar com o Pai deveria ser o nosso principal foco e objetivo, certo? É tanto que a prioridade que Ele nos dá é buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Então essa tem que ser a nossa prioridade máxima, sabe? E eu lembrei daquele sonho que eu tive, que eu compartilhei com vocês aqui, que no sonho, no sonho não. Eu digo sonho, mas eu entendo que sonhos são dimensões espirituais. Então, naquele encontro que eu tive com Jesus, ele me mostrava claramente, ele me mostrava as cenas de como cada um daqui vivia. E ele mostrava que todo mundo aqui vivia inteiramente focado somente nele. E vivia totalmente em prol do Pai, sabe? E isso não impedia ninguém de ter seus trabalhos externos.
Ninguém aqui deixou de trabalhar e ficou vivendo do ar, sabe? Alguns, por um propósito específico, não vão chegar a ter um trabalho externo como os outros, mas a maioria que continuou trabalhando normalmente. A questão não é você parar de ter o seu trabalho secular. A questão é aonde você tem focado, sabe? Qual tem sido o seu objetivo? Se você sai de manhã para trabalhar, chega na sua empresa e trabalha pensando no pão que você vai comer mais tarde, você está trabalhando pelo motivo errado. Entende? No sonho eu via todo mundo trabalhando, mas o que ocupava a mente de todo mundo, o que ocupava o interior de verdade das pessoas, era o que eu posso fazer para o Pai, sabe? O ser totalmente da pessoa era meio que possuído por esse pensamento, esse desejo. Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa para o Pai. É tanto que, nesse sonho, as pessoas estavam, todos vocês aqui, né, no caso, estavam tão ocupados pensando em fazer alguma coisa para o Pai, que o Pai acabava suprindo todos nós, com todo tipo de necessidade. Não estou dizendo que o Pai vai enriquecer todo mundo, né? Esse é o objetivo. É questão de suprir a necessidade. Se vocês têm necessidade de comida, vocês vão ter comida. Se tem necessidade de pagar um aluguel, vocês vão ter um aluguel pago. Se vocês têm necessidade de roupa, a roupa de vocês vai estar lá à disposição de vocês, certo? Só que acontece, quem nos acompanha de longe, sabe, não participa da nossa vida aqui por dentro, acredita que a vida de filho é lazer, curtir, ter dinheiro de sobra, sabe? Coisa que a gente não faz aqui, na verdade, sabe? Pode pegar um momento ou outro nosso, sabe? E acabar interpretando tudo errado. Acha que a vida de um filho é ter dinheiro, é ter coisas caras e tudo mais, é fazer passeios, mas não é isso, sabe? A necessidade de cada um é diferente, a realização do coração de cada um é diferente, sabe? E o pai, ele está preocupado em suprir, seja qual for a necessidade. Todo pai pensa em dar o melhor para o seu filho, dentro das suas necessidades, sabe? O pai, ele não trabalha com exageros, ele trabalha com abundância, mas não com exagero, sabe? Ele não vai fazer nenhum tipo de exagero para desperdiçar. Agora, se a sua necessidade for grande, tenha certeza que não vai haver limites para o pai suprir aquela necessidade do seu coração, para te conquistar de volta, entende? Só que a questão é, com o que a gente está preocupado? A gente está preocupado de verdade com o pai, em crescer em relacionamento, buscar ele como a nossa prioridade, ou a gente está preocupado com as contas, com a comida, com o que vestir, com qual celular eu vou usar, com qual carro eu vou andar, onde eu vou passear esse final de semana, sabe? A preocupação é essa. A prioridade máxima de Jesus era o pai dele, o foco, o central era o pai dele, o motivo dele ter vindo na terra era o pai dele, o motivo dele ter morrido na cruz foi o pai dele, entende? Ele fez tudo aquilo pelo pai, sabe? Ah, ele morreu por nós, mas por quê? Porque ele estava interessado em agradar o coração do pai dele. O pai desejava se encontrar conosco novamente. Ele precisava muito dessa aproximação novamente. E Jesus decidiu assumir a causa do pai. E foi isso que fez Jesus vir aqui na terra, cumprir tudo que ele precisava e chegar ao ponto de morrer. E as pessoas enxergam isso como Jesus bonzinho, sabe? Jesus não estava cumprindo um desejo para si mesmo, ele veio cumprir o desejo do Pai. Isso não significa que Jesus não nos ama ou não estava interessado em nós, certo? Mas, tipo assim, ele pensou em nós, ele nos amou, mas o objetivo dele central era agradar o coração do Pai. Ele viu dentro do coração do Pai o desejo de nos ter de volta. E por isso ele se moveu da maneira que ele se moveu, sabe? Eu não vejo Jesus passar necessidade na Bíblia, mas também não vejo Jesus com riquezas como os humanos enxergam, sabe? Como alguns pensam que deveria viver, sabe? Aquilo que é necessidade para um pode não ser necessidade para outro, entende? Uma vez a minha necessidade foi suprida e meu coração foi curado com um cortador de unha de R$5, sabe? Eu tinha ganhado um violão. Eu tinha acabado de ganhar um violão que era muito caro, que para mim era impossível. Eu não conseguia nem imaginar aquele violão, sabe? De tão caro que era, entende? Se eu fosse pensar em minhas condições, se eu fosse trabalhar para ter aquele violão, cara, eu ia ter que trabalhar muito tempo. Alguns dias depois eu ganhei um cortador de unha de R$5, mas aquilo foi tão impactante quanto o violão que eu ganhei, porque existia uma mensagem do pai, tipo, eu me preocupo com você, cara. Eu percebi que meu pai nunca tinha se preocupado em me dar um cortador de unha, e aquele detalhe para mim foi tão penetrante no meu coração que marcou minha vida, cara. Porque eu parei a prestar atenção e falei, cara, meu pai e minha mãe nunca me deu um cortador de unha, cara.
sabe? Eu usava deles emprestado. Mas o pai, o cara foi no supermercado, e o pai falou assim, leva um cortador de unha pro Vinícius. Sabe? Ele comprou um cortador de unha de R$5 e me deu. Eu fiquei em choque com aquilo, sabe? Então não são valores que vai tocar nosso coração. A necessidade de cada um é diferente. Só que quem tem que se preocupar com isso é o pai e não os filhos, sabe? Para quem tem filho aqui, nenhuma criança de 2 anos de idade acorda de manhã preocupada em como o pai dele vai conseguir pagar o aluguel. Fala, pai, e aí, o que a gente vai fazer para pagar o aluguel hoje? Sabe? Isso não nos isenta de ter responsabilidade com nossos compromissos, sabe? Mas o pai, ele tem liberdade de se mover e de ser quem ele gostaria, ou melhor, o pai tem liberdade de se mover e ser quem ele é quando nós damos esse espaço para ele. Se ele não está fazendo algo em nossas vidas, isso inclui eu. É porque eu não estou deixando ele assumir o lugar dele de pai. Porque eu, como filho, estou tentando ensinar ele como é que ele tem que fazer as coisas. Entende? Quando o meu objetivo central e total no meu coração foi ele, eu tenho certeza que ele não vai ter dificuldade nenhuma de me suprir. Sabe? E toda essa conversa aqui, ela gira em torno de em que a gente tem gastado nosso tempo? Qual tem sido a nossa rotina? Por que a gente acorda de manhã? Sabe? Pensando em quê? Para chegar aonde? Se você não sabe aonde você quer ir, não tem caminho que te leve para lá. Sabe? A gente tem que ter um objetivo. Aonde a gente quer chegar? Para daí, então, você começar a trilhar aquele caminho. Para chegar onde você quer. E assim, eu vou citar algumas coisas aqui que eu já percebi em algumas pessoas aqui, não vou citar diretamente a fulano, você, porque não tem necessidade disso. Eu acho que todo mundo aqui tem consciência o suficiente para poder perceber se é com você mesmo ou não. E Paulo até diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, a responsabilidade nossa, sabe? A gente não deveria necessitar de pessoas ficar... Ô, mano, você viu o que você fez? Ó, presta atenção nisso. Você tem que... Sabe? Ninguém precisa de um auxílio ali o dia todo lhe cutucando. O que você está fazendo de errado? Sabe? Se você quer alguma coisa com Deus, sabe? O interesse tem que partir de si mesmo. Você que tem que procurar aonde você pode melhorar para chegar onde você quer. Sabe? E todo mundo aqui está aqui reunido hoje porque quer alguma coisa com o Pai. Sabe? Se você saiu de sua casa, saiu do seu estado, saiu, seja lá de onde for, se você está sentado nessa sala aqui, eu tenho certeza que ninguém veio aqui por obrigação, ou veio. Eu acho que o ponto de partida dentro do interior de vocês para chegar até aqui foi eu quero alguma coisa com o Pai. Seja ele muito ou pouco, esse querer, alguma coisa vocês queriam com o Pai. Mas a questão agora se a gente está todo mundo preocupado em se relacionar com o Pai, fazer alguma coisa por Ele, fazer esse reino crescer, isso se expandir pela terra, o que a gente tem feito por isso, sabe? Em que velocidade a gente tem andado, o quanto a gente tem se esforçado por isso, entende? Não adianta, gente, a gente manter hábitos como dormir no meio da madrugada, acordar 3 horas da tarde, acordar meio-dia, sabe? A gente precisa de disciplina, entende? Aproveitar bem o nosso dia, ser um dia produtivo. A gente acorda de manhã, toma café, distrai um pouquinho, entra no Facebook, olha no Instagram, assiste um filme, faz almoço, come, depois sai pra passear, se diverte. Tá, isso tá levando aonde? A questão toda é essa. Não tem problema em um lazer, não tem problema em se divertir, desde que tudo seja feito com o Pai, sabe? E assim, eu tô vendo muita gente perder tempo e não chegando em lugar nenhum. E agora a gente precisa crescer, sabe? Chegou um tempo propício para isso. Eu entendo que o tempo é agora, de todo mundo começar a andar e se desenvolver de verdade. Entende? A gente está perdendo tempo na nossa vida, cara. Eu digo isso hoje para vocês, mas eu também já perdi muito tempo da minha vida. Perdi muito tempo preso em ofensa, muito tempo se preocupando com coisas pequenas, bobas, que não me levavam a lugar nenhum. Teve um dia que eu acordei, eu falei, quer saber de uma, cara? Eu realmente não fiz nada até hoje. Sabe? Eu realmente não fiz nada até hoje, eu preciso fazer alguma coisa para o Pai poder se espalhar nessa terra e começar a agir do jeito que Ele precisa. Entende? Abre lá em Provérbios
Melhor, Isaías 55. Oi. Eu prestei atenção de que se a gente for ficar esperando primeiro se santificar para começar a fazer algumas coisas, é igual ficar enxugando gelo, sabe? Você não vai se santificar tão fácil. Isso é um processo, cara. Pois é. O problema não é nem a ideia de esperar ficar pronto. Eu já tive essa ideia há muito tempo atrás. Mas o problema é que quando a gente sai dessa ideia de, tipo assim, não, vou primeiro, deixa eu ficar pronto pra eu começar a fazer alguma coisa, sabe? E essa era a briga do Wagner comigo. O Wagner me cutucava, Vinícius, tem que fazer alguma coisa, cara. Você já ouviu muita coisa, você tem muita coisa dentro de você. Não, vai, não, que isso, cara, não tô pronto, não dá pra eu falar. Sabe? Quando a gente sai desse problema, aí tem outro problema. Quando a gente começa a caminhar, a gente caminha igual uma tartaruga também. Não adianta. Porque no fim das contas, A gente tem que entender. cara. A gente tem que entender que a gente não tem tempo pra isso. A gente não tem tempo pra ficar de alma, a gente não tem tempo pra ficar assistindo Netflix, a não ser que haja um propósito do Pai e o Pai te conduza a assistir alguma coisa. Porque ali dentro ele vai te inserir alguma coisa, sabe? Ele vai restaurar um relacionamento seu com sua esposa. Algum propósito tem que ter no Pai. Não é pecado fazer nada, não é pecado entrar no Facebook, não é pecado assistir vídeo no YouTube, não é pecado fazer nada. Não é pecado ter um lazer, não é pecado ir passear, não é pecado nada disso, gente. A questão é fazer com o Pai. É não deixar o Pai de lado. A gente tomar nosso curso e não, peraí, Pai, dá licença aqui, agora eu quero me divertir um pouquinho. Sabe? Não dá pra tirar folga do Pai. E eu ainda vejo muito isso. Tipo assim, enquanto a gente está aqui nessa reunião, tá todo mundo pensando na Bíblia, todo mundo pensando em Deus, todo mundo pensando em mudar de vida. Mas quando sai daqui, quando sai da porta pra fora ali, sabe? Aí aquele momento que a gente vai passear, aí não tem mais Pai. Entende? Aí a gente vai curtir a vida e agora tô de folga, baixa a guarda, relaxa. Entende? Diga. Aqueles que o Wagner falou, né? É você ter um relacionamento com o Pai e depois adicionar a sua vida nesse relacionamento, não ao contrário. E assim, cara, desde agosto do ano passado, quando o Thiago esteve aqui, que eu comecei a jogar futebol aqui em Floripa, depois de muitos anos. Alguns meses atrás eu comecei a jogar futebol com o Pai. E tornou totalmente diferente. Cada ida lá é uma ministração. Consegue entender? Cada ida é uma experiência diferente. Sabe? Então, quando a gente começa a fazer as coisas com o Pai, tudo se torna impactante, tudo tem um propósito, tudo te leva para algum lugar, sabe? Pensa, se eu tô gastando meu dia para ter o Pai como meu objetivo, tudo que eu vivo durante o dia tem que me levar para Ele. Se eu for jogar futebol, eu chego no Pai. Se eu for soltar pipa, eu chego no Pai. Se eu for na praia, eu encontro o Pai. Entende? Porque Ele é o meu objetivo, sabe? Buscar e encontrar. Aquele que busca, encontra. Você vai falar para todos tudo? E não sobra espaço nem tempo para alma, velho. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto aí. Uma experiência muito legal que eu tive no meu casamento. Depois do dia que eu casei, em março, a casa aqui ainda estava muito cheia, certo? Ou melhor, antes do dia da cerimônia, ir pra frente, eu passei 15 dias dormindo aqui na sala com um monte de gente, certo? Algo que não é novidade para ninguém, sempre foi eu sempre tive problema sexual, certo? Agora você pensa, 15 dias, eu pensava, cara, antes de casar, para quem não sabe, eu casei em janeiro, certo? E a cerimônia a gente fez em março. E assim, eu estava tão ocupado, tão focado em outras coisas, estava uma correria tão grande, eu estava tão desesperado com tudo que tinha que acontecer para eu casar, que, tipo assim, depois de 15 dias dormindo aqui na sala com minha esposa, sem ter relação sexual, eu descobri que eu nem lembrei que isso existia. Depois que todo mundo foi embora, eu ainda não tinha dado vontade, aí eu lembrei que existia a possibilidade de eu ter isso. Falei, meu, cara, casal faz isso. Cara, quando você está focado, quando você está ocupado em alguma coisa, você esquece de tudo. A alma não tem vez, cara. Entende? Quando tá dando impulso sexual, quando tá dando vontade de ver Netflix, tá dando vontade de morrer, a alma tá gritando muito, gente. Sinceramente, velho, é aquela frase antiga que todo mundo conhece. Mente vazia, oficina do diabo. Tá ligado?
Na verdade, mente vazia é oficina para a alma. É que a alma já está toda contaminada com Satanás mesmo. Eu sei que Tá ligado? falo por experiência própria, o espírito vai ganhando mais força. Mas quando a alma dá uma sugestão... Sabe por quê? Porque de uma maneira ou de outra, mesmo que indiretamente ou inconsciente, você está sendo disciplinado. Sabe? A disciplina coloca a alma no lugar dela e permite que o seu espírito respire um pouquinho e você começa a perceber ele. Você consegue viver em espírito. Consegue? Consegue entender? Deixa eu ver aqui qual é o versículo que eu esqueço. Isaías 55, versículo 2. Gente, presta atenção nesse versículo. Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Quem é o pão? Pai é nosso alimento diário. Sinceramente, esse texto está dizendo pra gente, por que vocês estão investindo em outro lugar a não ser em Jesus? Por que vocês estão investindo o tempo de vida de vocês, o esforço de vocês, o suor de vocês, a energia de vocês em outro lugar a não ser Jesus? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ou seja, o resultado do seu esforço estão entregando em algo que não pode satisfazer. Provérbios tem um versículo interessante. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá e dá. Gente, quanto mais você alimenta a sua alma, mais ela quer. Não tem fim, cara. Quer ver uma coisa? Quem já foi viciado em pornografia aqui, já se masturbou até não aguenta mais, você achou que aquilo ia satisfazer? No outro dia você queria mais. Cara, se um momento daquele de prazer, de masturbação, e fosse satisfazer o seu desejo sexual, você ia passar uma semana sem. Pelo contrário, cara. Antes de casar com minha esposa, eu já tive a oportunidade de passar uma noite inteira fazendo sexo, ir pra casa e procurar pornografia. Quando eu tô bem com ela, cara, eu esqueço que isso existe, cara. Sabe? Eu descobri dentro de um casamento, tipo assim, unido pelo pai, sabe? Dentro de um casamento onde há um propósito do pai, que existe realização e satisfação. Tá ligado? Aí aqui entra esse versículo, em algo que realmente satisfaz. E por que a gente continua insistindo em investir nosso tempo, investir nosso trabalho e o resultado daquilo em coisas que não vai nos satisfazer? Em algo que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Pai. Mais um pouquinho de água, por favor. Tem água aqui, ó. Tem? Ô, rapaz, mistério. Graças a Deus. Abre em Provérbios 16, 32. Mas sabe o que eu tava analisando, cara? Parece que Pra mim o problema não era... Pra mim o problema não era... Tanto, tipo assim, ó, pra mim eu tava buscando todo dia respostas, buscando todo dia romper, buscando todo dia manter. E eu percebi que o problema era a inconstância, sabe? Aham. Tipo, cara, o que tá faltando? Comecei a buscar respostas assim, o que tá faltando pra manter essa constância, manter esse foco, sabe? Porque, tipo, uma das principais coisas que a gente se perde é por causa da ofensa e da frustração que causa a figura de sorceiro do pai. Sim. Então, tipo, a gente acaba não querendo... É o problema de assumir a causa, é o problema de conseguir intencionar, de conseguir confiar, é o problema de tudo, praticamente, vem dessa... E pensa bem, por mais que você esteja ofendido, você precisa chegar numa resposta, certo? Você está afogado em ofensa, não tem outra coisa a fazer, você precisa resolver aquilo. Você precisa ser perseverante. Você precisa de perseverança, cara. Uma coisa um grande diferencial no Wagner é que ele é muito perseverante, cara. Ele rompeu o que ele rompeu, ele chega onde ele precisa, porque ele, quando pega um negócio, ele vai ali até o final, cara. Ele bate na tecla até ele conseguir a resposta, até conseguir romper, virar a alma dele, ela pode montar em cima dele, ele monta em cima dela, ele fica uma briga de jiu-jitsu ali, até ele conseguir sair daquela. Uma hora ela cansa, ele consegue se encontrar com o pai. Aí já era, cara.
Entendeu? O problema nosso é que a gente acredita que tudo vai ser mais fácil. A gente acha que 2 horas dentro do quarto resolve toda a nossa vida. A gente descobre uma revelação do Pai, sente um arrepio. Nossa, por hoje é só. Até a próxima. Aí pronto, aí vai dar lugar pra alma. Sabe? Não é desse jeito. A gente tem que manter foco, disciplina, ficar firme naquilo ali e entender que a gente... Não dá pra gente se perder, sabe? E, sabe aquela escapadinha, baixar a guarda que o Wagner sempre fala? Não dá pra baixar a guarda, cara. A gente tem que andar armado o tempo todo. Olha esse versículo. 16:32. Lê nessa tradução aí que é mais interessante, que a minha é antiga. Melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que o que toma uma cidade. Eita, mano. Então é melhor um cara que consegue dominar a alma dele do que um cara que domina uma cidade. Tá vendo a comparação, gente? E... É que o nível de dificuldade eu acho que não se compara. Acho que hoje ser presidente do Brasil e dominar minha alma, ser presidente seria muito mais fácil. Mas é menos pressão. É menos pressão. E assim, tem um negócio que eu observei que eu queria comentar muito com vocês aqui, sabe? E é pro bem de vocês, gente. Tipo assim, eu sei que se todo mundo tivesse com a vida resolvida, ninguém tava aqui. Se todo mundo tivesse com a vida muito bem resolvida, ninguém tava sentado nessa sala. A gente já tava tacando fogo no mundo. E assim, eu vejo uma necessidade urgente de resolver algumas coisas. E hoje, para mim, o primordial seria questão familiar. Seria filhos e casamento, sabe? E eu vejo que o negócio tá tão ruim, tá tão apertado, que fica todo mundo fugindo disso. Sabe? Eu observei algumas coisas. Pensa, se o casamento tá ruim, gente, certo? Se o casamento tá precisando mudar, se não tá dando para viver do jeito que tá, certo? Para que a gente vai gastar tempo passeando, certo? Se não existe algo construído dentro de casa, como é que a gente vai querer viver algo na rua, que a gente não vive dentro de casa? Entende? Porque, tipo assim, nesses casos, o passeio não é para curar algo. Se existe um propósito do pai, tipo assim... Pô, cara, você tem um problema com sua esposa que você não leva pra passear ela, você não tira um tempo especial com ela, e você entendendo o pai de passear com ela, pega a sua esposa, leva pra rua, dá atenção pra ela, conversa com ela e tudo mais. Agora, se não há, você só tá fugindo do problema. Porque se você ficar dentro de casa, é difícil aturar a mulher. E vice-versa. É difícil a mulher aturar o marido. Aí vai visitar as amigas. Sabe? E esse piseiro de casa em casa, sabe? Não leva a lugar nenhum. É muita risada, é muita brincadeira e não existe crescimento nisso, sabe? Ao invés de gastar o tempo, que é pouco, a gente não tem todo o tempo do mundo, ao invés de gastar esse tempo para resolver nosso casamento, sabe? Resolver nossa casa, resolver nossa família, a gente está gastando mais tempo se divertindo, gastando mais tempo em jogar a conversa fora, passear, tudo mais, sabe? Não agrega em nada, né? Aí pensa, gente, existe uma necessidade tão urgente aqui no nosso meio, a gente está gastando tempo naquilo que não é pão. Não vai levar a gente a lugar nenhum, sabe? Depois que tiver com a vida um pouquinho mais resolvida, a gente pode se dedicar mais à comunhão entre irmãos. Mas no momento não está dando, existe uma prioridade maior, que é a família e o casamento de vocês, sabe? E eu vejo que precisa muito disso, sabe? Eu acho que foi o Ruth que falou hoje, ou o Guga, sei lá, que se o Wagner achasse hoje e provasse pra gente um versículo na Bíblia que fala assim, pode separar, tá todo mundo separado aqui. Foi o Ruth. Casa, Ruth. Vai te puxar pelos cabelos. E assim, gente, se já tá casado, você só tem uma opção, fazer o casamento funcionar. Sabe? E não dá pra ficar perdendo tempo na casa dos outros. Principalmente se for na casa de alguém solteiro. O solteiro tem uma rotina e algumas prioridades. O casado tem outras. Paulo fala que o solteiro,
ele tem que se preocupar com uma coisa, em como agradar o Senhor. E o casado, em como agradar o seu cônjuge e cuidar das coisas do mundo. Sabe? Então, solteiros, aproveitem a fase de vocês e se dediquem ao Senhor. Sabe? Para de atrapalhar os casais. Entende? Você mesmo. Oi. Assim, peraí. Os solteiros, gente, tem que ter um comportamento que auxilie os casais a ficar mais juntos e mais unidos. E não pegar um cara casado e sair pra passear e ficar... Por exemplo, o final de semana é o tempo pro casal. O casal trabalha a semana inteira. Aí vai o solteiro passear com o casado. Cara, deixa ele cuidar da esposa dele, velho. Se ele tem filho, deixa ele cuidar do filho dele. Aí o cara quer passear, fala, mano, tenta dar uma jogadinha. Fala, mano, o que você acha? Você trabalhou a semana toda, fica com sua esposa hoje. Não, vamos passear. Fala. Uma das coisas que eu coloquei sobre a paciência foi isso aí, gastar o tempo que eu tiver com minha família. E o que dá romper algumas coisas assim, que não consegui romper algumas coisas a respeito disso aí, foi ainda minha paciência um pouco com minha filha. E às vezes o que eu vejo isso, eu não tenho muita paciência com ela, é porque eu era desse jeito. Sim. Na verdade, você nunca dedicou tempo a isso, cara. Sim. E hoje você tá parando pra fazer E isso. hoje eu tô parando, aproveitando que às vezes eu salto agora, sabe? Cara, foi imenso. Eu gastei tempo com ela, gastei tempo com meus filhos, depois fui fazer o que tinha que fazer, os deveres de casa. Gastar tempo, a gente fala, não é aquela coisa assim, tipo, ai, que saco, eu tenho que gastar tempo com isso. É questão de investir, você tá falando, de investir tempo naquilo. Investi tempo naquilo. Então eu investi tanto tempo e comecei a brincar com eles. Depois, até esqueci de buscar erva, fui aí lavar roupa, depois fui cortar o cabelo do Bruno na casa. Inclusive o Wagner me mandou mensagem, eu vou olhar a mensagem do Wagner, era umas 11 horas da noite. Então eu fiz aquele tempo que eu tinha ser precioso com a minha família. Mesmo algumas vezes faltou um pouco de paciência, mas eu falei, não, eu não tenho paciência com eles. Porque eles são crianças, precisam brincar, precisam correr, precisam se divertir. E não tem a preocupação que a gente às vezes tem, que Sim. a gente nem precisava se preocupar, Sim. mas a alma faz a gente se preocupar com algumas coisas. E eu falei, cara, pai, final de semana é com a minha família, eu tenho que gastar tempo com a minha família. E foi prazeroso, eu gostei com a minha família. Inclusive, até eu falei pro pai, eu mandei mensagem pro pai, se você quiser que eu vou amanhã cortar o seu cabelo, eu vou, mas se não quiser, não, já não precisa não, que o meu domingo é com a minha família. Então fechou. Então ali, quando eu falei, eu vi isso, eu falei, cara, é mais um motivo pra eu ficar mais próximo da minha família. Não é que esquecer os amigos, mas Sim. sim, eu tenho que me curar primeiro com minha família. Agora, olha que interessante. Se o solteiro toma uma postura que precisa de cuidar das coisas do Senhor, se um casado tá fora da linha e tá indo procurar solteiro para perder tempo, ele ia ver que o cara tá tão ocupado, sabe? E ele já ia entender a mensagem. A mesma coisa, se alguém te procura no domingo, você fala, não, cara, hoje eu vou ficar com meus filhos, é o dia que eu dedico à família. Pô, a pessoa já se liga no que você tá fazendo, entendeu? Então você já tá passando pra pessoa como ela tem que se comportar, seja um casado ou solteiro, sabe? Se cada um funcionar do jeito que precisa, não tem necessidade de ficar um cutucando o outro, sabe? Não, cara, presta atenção, você tem que ficar com a sua esposa hoje, sabe? Aí ninguém se ofende, ninguém fica triste, ninguém vai passar nenhuma situação desconfortável do tipo. É pra dar adeus a pescaria? Mano, adeus não, mas... Por que não? Por que você não pode fazer isso com o pai, cara? Não. Uma coisa é o pai te convidar pra pescaria, sabe? Pensa, cara, seria gostoso uma situação em que ele estiver tão ocupado com ele, pensando tanto nele, que ele chega assim, Gustavo, vamos pescar hoje? Isso é relacionamento. Você pensa nele e ele pensa em você. Se você pensa em você e ele pensa em você, isso é um convívio, cara.
Essa semana eu tava tosando o cachorro, cara, e a lâmina Peraí tava que já- travando. A lâmina tava travando. E aí eu comecei a conversar com o pai e de repente ela começou a cortar. Aí eu parava de conversar com ele, aí a lâmina enroscava. Aí eu voltava a conversar, a lâmina funcionava. Aí eu, agora falando a respeito da pescaria, eu pensei, pô, cara, todas as vezes que a gente vai, a gente nunca pensa no pai. É por isso que nós nunca traz peixe. Atenção vocês pescadores, a gente nunca traz peixe porque a gente não pesca com o pai. Tá? Isso é uma mentira. Lembrado de Pedro. Hã? Lembrado de Pedro. A gente foi avisado várias vezes. A gente já foi avisado várias e várias Vamos pegar. vezes, mas não, a nossa pescaria é um barco furado por causa que não é com o pai. Então, eu entendi Pensa. essa semana que... Imagina, se quando tá eu tô ruim me pra caramba em relacionando com o casa, pai, as coisas funcionam. Se tá muito ruim em casa, com a família, tô dizendo o seu caso, qualquer um aqui que vai pescar, certo? Seja lá com um casado, com um amigo, com seja quem for, pressão interna, seja lá o que for, sabe? Não, meu caso... É muito, cara, é muito provável que seja só um escape de algo, tipo, você só quer respirar, sabe? Uma coisa é quando você não tá aguentando de pressão interna e você procura tipo assim, aliviar um pouco aquela pressão para você ter condição de conversar com o pai. Outra coisa é quando você procura um alívio para fugir mesmo e você não quer resolver aquilo. Aí é diferente, isso é refúgio. Mas existem momentos que você precisa se aliviar um pouco só para você ter condição de pensar e ir lá bater em cima da tecla de novo e para vencer sua alma. Não, e pra você ter ideia, cara, a última vez que a gente foi, os peixes pulavam na nossa frente, o tarrafeiro cego pegava e nós não pegou nada. Então, não é pra gente pescar, não adianta. Os peixes pularam na nossa frente e nós não pescar porque foi um absurdo. Eu tô ofendido com pescaria. Eu não quero que pesca tão cedo. E olha, eu vou ofertar que eu não pescar. Não quero mais. Ganhou uma vara, ó. Toda vez que eu vou comprar as coisas... Glória a Deus, Senhor. Toda vez que eu vou comprar as coisas, minha mulher briga comigo, mano. É aquela coisa, mano. Deixa o pai cuidar de você, Tá, cara. maluco. Deixa o pai fazer as coisas, sabe? Fala, Tiagão. Eu vou voltar lá no solteiro. Né? Volta lá. Eu fiquei aqui pensando, né? Falei, velho, Se ela casar ali, eu vou voltar. eu fiquei pensando, né? Se o solteiro tava cuidando das coisas do Senhor, né? No mínimo, se um casal está com um problema, o solteiro vai ajudar a solucionar. Não é? Ao invés de pegar o casal que já tá zoado e levar pra brincar. Ele não, ele vai lá pra somar, não pra solucionar. Exatamente. Exatamente. Realmente. Pois é. Todo mundo aqui deveria ter condição de ajudar um outro. Eu tô aqui boiando. Não, é sério, cara. Pensa, a comunhão entre irmãos deveria servir para isso. Para um auxiliar o outro. Um aprender com o outro. E não um refogar com o outro. É uma refogueira de alma. Futebol sozinho. Oi? Se tivesse a solidão que é jogar futebol sozinho, eu fico depressivo, o Jean fica depressivo. Os caras lá só tem um controle. Ninguém tem dois controles pra gente se juntar e poder jogar. Não, fica todo mundo jogando videogame sozinho em casa. Ô, meu Senhor. É melhor se relacionar com Deus mesmo. Tá feio o negócio. Aí, por exemplo, o que eu penso é... Será que seu casamento tá tão bom assim que você tem tempo suficiente para jogar horas e horas de videogame? Não, mas hoje meu casamento, eu posso falar que eu tô progredindo. Tá evoluindo. Já teve, Então você já. tá mexendo. Já teve coisa muito pior. Já. Então, cara, a questão toda é essa. O que é prioridade de verdade na nossa vida, sabe? Às vezes a gente gasta tempo demais naquilo que não vai levar a gente a nada. Rapaz, naquele negócio de tosar o cachorro ali, eu não prestei atenção, não tinha caído minha ficha com a máquina, só parava de cortar na hora que eu parava de conversar com o pai. Igual no dia que eu peguei seu carro emprestado. Que a máquina Eu fui vai- tranquilo, cara. Na hora que eu não achei o endereço, meu celular não pegava GPS. E eu tinha que ouvir a voz dele pra poder encontrar o endereço que o Wagner tinha falado. O Wagner falou assim, é lá no meio de São José. Falei, sangue de onde é que eu acho aquilo, velho? Ele me falou mais ou menos onde era. E, tipo assim, uma região muito grande, eu não sabia nem como chegar lá. Aí, na hora que eu comecei a apavorar, a terceira marcha não entrava. De jeito nenhum, nem eu empurrava assim. E eu tirava o pé da embreagem, botava o pé de novo e o carro andando. Eu puxava pra segunda de novo, acelerava. Gente do céu, aí com força ela entrava. Aí, quando eu ficava tranquilo, entrava, ó,
O dedinho se puxava, entrava uma marcha, outra. Uma tranquilidade, cara. Aí eu apavorava de novo. Ela não entrava, cara. Então, gente, vamos preocupar mais com a nossa rotina. Eu não detalhei aqui, mas eu falei em que a gente precisa se preocupar de verdade. Então, baseado em um objetivo, a gente vai traçar a nossa rotina. Horário de acordar, o que a gente faz depois de tomar café, como a gente vai preparar nosso almoço, sabe? As mulheres podem se dedicar em fazer algo pro marido, porque não sei como tá a carruagem aqui, mas sabe aquela pessoa que faz de qualquer jeito, para quem tá ouvindo de fora, quem vai ver esse vídeo no YouTube, sabe aquela questão de faz por obrigação? Vamos mudar nossas práticas, sabe? Caráter é conjunto de hábitos. Quais hábitos que você tem? Se forem bons, você tem um bom caráter. Se forem maus, você tem um mau caráter. Entende, gente? Então a pessoa pensa que ter caráter é, sei lá, ficar no quarto orando. A pessoa pensa que de jeito... Hã? Não desejo mal pra ninguém. Não desejo aqui, né? Não desejo mal pra ninguém. Não mato, não tô roubando, trabalho, tenho meu dinheirinho. Então, eu sou honesto, sou um cara de bom caráter. Será? Tá ligado? Eu achava que era assim, cara. Eu pensava que meu caráter era bom, né? Depois Pensa, começa a mexer. a gente só vai mudar de vida de um jeito, mudando as nossas práticas. Só tem como mudar de verdade mudando as nossas práticas, mudando os nossos hábitos. Se isso não mudar, esquece que não vai mudar nunca. Não adianta ler a Bíblia e não mudar os hábitos e as práticas, não faz diferença. Sabe? Jesus compara aquela parábola que ele fala assim, sobre a pessoa que edifica a casa sobre a rocha. Ele compara com a pessoa que ouve as palavras dele e as pratica. Ele não fala, quem ouve minhas palavras é como aquele cara que fez sua casa sobre a rocha. Ele fala, aquele que ouve minhas palavras e as pratica, esse eu comparo com a pessoa que fez a casa sobre a rocha. Então a pessoa só tem firmeza, só tem estrutura de verdade quando ela ouve alguma coisa e pratica em seguida. Se não botar em prática, gente, vocês vão virar uma enciclopédia humana e não vai fazer diferença nenhuma. Gente. Não adianta... Hã? E é o segredo para ser filho. Exatamente, claro. E eu sou a prova viva, gente, de que eu ouvi muita coisa, achei que eu era o cara, saí daqui pra Bahia, eu falei, não, agora o fogo vai pegar, agora eu viro ministro de verdade. Com uma semana eu tava derrotado. Eu tava pior que o João Paulo. A semana nem começou, eu tinha sido derrotado 6 vezes. Foi desse jeito. Eu morei quase 2 anos com o Wagner, fui pra Bahia. Descobri que eu tava pior do que antes. Só que agora eu tava pior e com muito conhecimento. Fez diferença nenhuma, cara. Cheguei lá na hora, fez diferença nenhuma, cara. Aí foi quando eu descobri meu coração, como meu coração se comportava. E antes de eu sair daqui, o Wagner já tava conhecendo o pai. Foi naquele tempo que ele ficou 4 meses trancado. Foi quando ele desceu as escadas dizendo assim, ele... Vini, foi o que ele? Não tenho mais certeza da minha salvação. Falei, eu tô dentro do inferno agora. Porque se esse cara não tá salvo, eu tô deitado lá dentro, dormindo, cochilando, morando lá e não tô sabendo, velho. Rapaz. Aí foi quando eu fiquei preocupado. Então, nesse período que ele conheceu o pai, ele falou sobre isso, falou sobre a alma e em seguida eu saí daqui de Floripa e fui passar um período na Bahia. Quando eu cheguei lá, cara, se tem uma categoria abaixo do João Paulo, era eu. Sabe? Eu descobri que eu tava ruim de verdade. E eu falei, gente, aprendi, tive experiência e tudo mais. E foi a época que os demônios mais me atribulou. Mais tive experiência com Satanás. Que era todo dia os espíritos me perturbando. Eu não dormia. Eu tava com meu espírito profético aberto, mas que diferença fazia, cara? Eu não tinha caráter. Eu não tinha justiça dentro de mim. Só fez piorar a situação. Me abrir só fez piorar. Mas foi importante porque eu tive meu primeiro encontro com a minha alma. Depois eu tive mais um bocado. Mas foi o primeiro encontro que eu falei assim, eu falei, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa, preciso mudar. Aí quando eu voltei pra cá foi quando eu comecei a viver novamente, comecei a respirar, sabe? Aí eu já voltei mais pianinho, falei, não é assim. Aí ano passado a gente encontrou com o ateu, lembra? Aí o ateu tribulou minha vida, mas demorou quase um ano pra recuperar. Aí no dia que a gente brincou aqui de ateu, sabe? E começou a questionar os nossos fundamentos, a minha fé. E eu descobri que minha fé ela não estava estabelecida na areia, ela estava em cima de uma graminha, sabe? Assim, bem confortável, macia, sabe? E foi tudo pro chão.
Falei, então tem que começar tudo de novo. E de lá pra cá, só do ano passado pra cá, acho que umas 3 vezes eu já me encontrei comigo mesmo. Mas tá melhorando. Aí a gente vai se encontrando, vai ajustando. É que quando a gente se encontra, passa a ter consciência do que realmente tá acontecendo, né? O problema A gente só muda quando a gente se enxerga. É o cego, o mais cego é aquele que não consegue enxergar, que não quer Claro. enxergar, né? Por isso que Jesus fala, pra tentar tirar o cisco do olho do teu irmão, olha a trave que está no seu primeiro. Tenta tira a sua trave primeiro, para que você tenha condição de enxergar bem e ajudar seu irmão. Entende? Mas aquela história, ter coragem pra olhar pra gente se enxergar. Sim. Enxergar, né? Isso, o João que soltou essa frase uma vez. Ele falou, cara, eu descobri que o inconsciente, enxergar o inconsciente é olhar para onde você não quer. É aquele cara que é super, muito macho e parar pra pensar. Será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será que eu não gosto de homem? Sabe? Se o cara não tem coragem de fazer isso... se o cara não tem coragem de fazer isso, ele nunca vai descobrir se ele é de verdade ou não. Não, ela tem coragem de olhar, entendeu? Mr. Caranguejo. Por exemplo, isso parece algo engraçado. Eu fiz isso um dia. Falei, será que eu não gosto de homem? Sabe? A questão não é de ser gay, isso e aquilo. Eu falei, será que eu não gosto de homem de verdade, velho? Vai que eu gosto, eu não sei. Aí me abri minha possibilidade. Descobri que eu não gosto. Só que, tipo assim, isso que a gente faz é a mesma coisa que se faz pra testar fundamentos. Tipo assim, olha para suas práticas e fala, por que eu acho dessa forma? Qual o conceito que me leva a agir dessa forma, sabe? E testar aquele comportamento, se existe fundamento para aquilo ou não. Se você está só repetindo um comportamento ou se você realmente viu Jesus fazer aquilo e entendeu o porquê que ele está fazendo aquilo. Ei, Vini. Diga. Esse que tu falou, aconteceu um fato antes da gente vir pra cá hoje, que eu e o Daniel estava meio que conversando, só que não estava muito bem indo pro lado muito bom essa conversa, assim, nossa, a gente tava meio... Um jeito bonito de falar que a gente tava discutindo, né? Tava se desentendendo. Ai, que chique, velho. E, tipo, ele tava meio que se estressando comigo. E Meio que. O Daniel é paz, pessoal. Eu sei que você é um bom homem, você é um bom moço. E, tipo, tem um pano, assim, branquinho, que a minha sogra fez, eu coloquei na mesa, a gente tava tomando café. E ele, nesse estresse, ele deixou cair o copo no pano. E se... Aí eu fiquei assim, tipo, eu falei nada. Eu só olhei, ele limpou bonitinho, ajudei ele a limpar, não falei nada. Aí eu fiquei pensando assim, se eu tivesse, tipo, eu parei pensando o que eu ia fazer no momento que o copo caiu. Tenho duas alternativas. Jogar o copo. Jogar o copo. Ou dizer isso, muito bem, olha aí. Tem quem limpa? Porque vai lavar. Ou ficar calado e ajudar ele a limpar. E eu, tipo, escolhi ajudar ele a limpar, ficar calada. E mudou. E evitou O uma ambiente. treta. Oh, sério. Ele começou a falar comigo depois de boa, eu comecei a conversar com ele. Antes disso, vocês estavam discutindo, certo? Sim. Sabe por que isso aconteceu? Você acabou de colocar em prática uma característica de Jesus. Tá vendo por que a atmosfera da nossa casa não muda? Mudou, tipo, a gente já foi... Todo mundo entendeu ou não? Aí a gente foi deitar, a gente foi... Se a gente... Pensa, se a gente pratica aquilo que Jesus também praticou, coloca em prática características de Jesus, qual vai ser o resultado? Entende? Produzir uma boa atmosfera. Agora, se a gente põe a nossa alma para fora o tempo todo, o que pode acontecer? A atmosfera fica densa, pesada, ruim, Ele sabe? tava falando assim, tu só reclama, tu não agradece teu marido, tu não agradece que eu comprei um pão, não sei o quê. Aí eu tipo... Ingrata! Tu é uma ingrata. Aí depois, eu não falei nada. Oh, sério. Olha que interessante, ela teve um comportamento, ela agiu como uma esposa deveria agir, calmou o homem, a atmosfera mudou, Jesus chegou no ambiente, sabe? Entra na minha casa, entra na... Você pegou o violão depois, não pegou? Mas nada tira da minha cabeça que poderia ter sido algum espírito que influenciou que aquele copo caísse pra ver o circo pegar fogo. Porque... Por que não poderia ser o pai? O pai derrubou o pau. Por que não poderia ser o pai?
Porque alguma coisa tinha que acontecer para que virasse aquele ambiente. Para encerrar, uma vez eu tive uma visão dentro de um sonho muito interessante. Tava eu, a Michele, mais algumas pessoas e a Ana sentada na cozinha da casa lá no Ribeirão, isso dentro da visão. E enquanto a gente confiava, as coisas brotavam, aparecia, tudo funcionava como deveria funcionar. Quando alguém se preocupava, começava a pular códigos de dentro da gente assim, e os códigos iam enchendo aquela cozinha, e eu olhava assim, eu via a cozinha cheia de códigos, e aquilo começava a bagunçar e causar uma atmosfera terrível, sabe? Conforme nosso coração se comportava. Quando a gente começava a confiar de novo, aquilo se organizava e ficava em paz, e tudo entrava em harmonia. Quando a gente se atribulava de novo, começava a se preocupar com o que deveria acontecer, tudo, aquele Wi-Fi que a gente nomeou como Wi-Fi aqui, começava a pular aqueles códigos e contaminar a atmosfera, e ficava algo muito pesado e muito bagunçado, sabe? É tanto que eu olhava assim e eu ficava perturbado de ver tanta informação assim e não conseguia pegar aquilo tudo, sabe? Então pensa, a maneira como o nosso coração se comporta é aquilo que produz a atmosfera da nossa casa, sabe? Quando a gente fala de sinal de alma, que a gente apelidou aqui, para a gente entender melhor como Wi-Fi, isso literalmente são códigos que saem do nosso interior e determinam como as coisas devem acontecer. Se dentro do seu interior sai confiança, tudo flui harmoniosamente. Agora, se dentro do seu interior você está preocupado com como deve acontecer e começa a pensar um monte de coisa, essa mulher é chata, você não respeita, você não sei o quê, não sei o quê. Gente, aquilo vai pesar na atmosfera e é aquilo que determina como as outras... E aquilo acaba influenciando o comportamento das outras pessoas. Porque todo mundo, ao mesmo tempo que você é um transmissor de sinal, você também é um receptor de sinal. Entende? Então, você pode emitir sinais e causar peso na atmosfera. E a pessoa se sentir pressionada. Sabe? Exemplo. Sábado agora que a gente foi mexendo na construção aqui, não foi? O Wagner fez uma gracinha de manhã pra gente acordar e a gente acordou muito alegre e contente. Certo? De repente, eu não vou dizer de onde saiu o sinal, mas um roteador que frequenta essa casa entrou aqui dentro e soltou um sinal diferente. Eu parei, eu falei, a atmosfera tá mista. Cara, tava um prazer e um amor tão grande nessa casa. Aí você percebe amor, mas também percebe insatisfação, falta de prazer, murmuração, e começa a ficar aquele negócio meio assim. Aí, tipo assim, se há uma atmosfera de amor, é tendencioso todo mundo querer amar, ser educado e tudo mais, sabe? Agora, se já tem uma atmosfera mista e já existem tendências na nossa alma de maus hábitos, aí todo mundo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ser ingrato. Aí o comportamento de todo mundo muda, sabe? Então, entenda. Eu li um versículo muito interessante, que eu não sei onde está escrito, que fala que se o homem, por acaso... Se o homem é como se ele se comportasse contrário à fé que ele tem, que a mulher ficasse calada e pelo seu ela conquistasse o marido e mudar o comportamento do cara pelo comportamento dela. Por que isso, gente? Entende? Justamente por causa dessa atmosfera que a gente acaba criando na nossa casa. Beleza? Então vamos mudar a nossa família, gente. Vamos focar mais nisso e se dedicar naquilo que realmente é importante. E entenda que família é algo muito importante para Deus. É tanto que a Bíblia fala que se o... Eu não lembro exatamente como está o versículo, mas está alguma carta de Paulo. Ou é Pedro, não sei. Está na Bíblia. Vocês podem procurar o que vocês acham. Que fala que se o marido... Tipo, se ele brigar com a esposa, as orações dele é impedida. Agora, pensa você se a família não é importante. Ao ponto de você brigar com sua esposa e o pai não ouvir suas orações. Pensa se isso não é importante. Ao ponto do pai falar, de Paulo falar assim, maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, se sujeitem a seus maridos. Respeitem eles, submetam a ele. Porque Deus constituiu ele como sua autoridade. E ainda fala que a mulher tem o poder de ganhar o marido com o comportamento dela, em silêncio. Acabamos de ouvir um exemplo. Calmou o cabra, uma bela atitude de uma filha. E olha, agora eu lembrei, o pano tá na mesa, nem tirei. Eu
manda ela lavar. O que eu achei mais interessante dela comentar isso aí é porque ela teve duas opções, né? Primeira, o de falar isso aí, tá aqui, pra lavar, derrama mais. Prestação, né? Eu ainda pensei, senão eu não vou parar. E a atitude melhor dela, que na característica de Jesus, ela ficar calada e ajudar naquele. O filho sempre age com consciência. Sempre age com consciência. Ou melhor, é esse tipo de atitude, de parar, pensar e agir com consciência. É esse comportamento que te leva a ser um filho. E através disso, Até que seu automático se torne o automático do bem. Que os bons comportamentos se tornem automáticos. Sai sem nem perceber e você está sendo bom. Beleza? Na real, eu acho que não é nem o fato de ficar calado em si. Eu acho que a mulher também, a mulher e o homem, porque isso é Claro. Hoje nós comentamos dentro do carro que a maioria das coisas a gente consegue ser fofo e carinhoso e lindo com todo mundo, menos com a pessoa que a gente tem mais afeto. Por causa das ofensas, claro. Mas às vezes não é o que falar, é o modo que fala. Eu acho que esse é o maior problema que eu e o Tia ainda tem. Tem vários, né? Mas eu acho que esse é um dos principais, assim. Não é o modo que ele me corrige ou que eu corrijo ele, ou que não é como ele fala. Desculpa, não é o que ele fala, é o modo, entendeu? Às vezes também ela poderia estar falando, não, amor, tá tudo bem, mas talvez você poderia prestar atenção ou de uma forma que não machucasse ele, ajudasse, entendeu? Na real é isso. Interessante que pensa, igual você falou, se tem um comportamento de ficar quieta, mas por dentro você tá com vontade de xingar ele, não ia produzir dentro dele calma. Sim. Não ia, a atmosfera ia continuar pesada e ele ia continuar falando. Toma! Sim, Oi? Então, é isso aí. Sim, claro. Então o problema não é falar, né? Tipo, não Não. é não falar, e nem É como se comporta o coração. A atitude do comportamento Tanto que dela, que fez, a mulher entrar em silêncio não resolve muita coisa, porque toda discussão A mulher o que chega quê? a Natália, ela era eu falando e ela assim, ó, com aquela cara. Eu também, é verdade. Nós é muito irmã, velho. A vontade era bater com a Bíblia na cara. Com a minha mão. E eu era morta ao contrário, eu falando e ele é quieto. Não resolve nada. Neutro Man, né? Eu quase abraço. O cara entra no neutro ali e fala. Interessante, essa atitude neutro só te ajuda a não esquentar a cabeça na hora. Mas se fosse um comportamento correto de coração, a mulher acalmava. Pois é. Entende? Porque quando existe dentro de nós, mesmo a vontade realmente de querer fazer o bem, mesmo quando você se estressa, você para, pensa e não, peraí. Eu e a Raíssa, a gente tem vivido muito isso. Aí eu me encaixo em cima não só do marido, mulheres sejam submissas ao seu esposo, e eu me encaixo em cima do marido, amai as vossas esposas. Sim. Aí toda vez que eu quero sair de mim assim mesmo e me estressar a ponto de ter uma briga séria com a Raíssa, a gente nunca brigou sério com a Raíssa. A gente tem os ajustes e tal. Aí, todas as vezes que eu faço algo pra ela, eu sempre tenho dentro de mim assim, não, cara, eu tenho que fazer porque eu amo a minha esposa. Sim. Tipo, eu gosto todo dia de manhã, aí ela gosta de dormir um pouquinho mais, eu já levanto, faço café, aí lavo as panelas. Olha só, escuta só. Calma aí. Pra te ver como que você tem que praticar, senão você sai da linha. Aí você faz o café, você levanta, lava as panelas, aí eu vou e acordo ela. Aí às vezes ela levanta de boa, às vezes ela levanta um pouco estressada. Quando às vezes ela chega, aí é isso que eu falo assim. Aí ela olha, não lava minhas panelas desse jeito. E tu tá com a intenção de agradar a esposa. Não lava minhas panelas desse jeito porque vai arranhar, não sei o quê. Aí eu paro, calma, respira. Vai dar tudo certo. É o amor. Pensa, aí, se você estiver aplicando o conceito certo de pensar nela, você não se ofende. Sim. Agora, se você faz esperando reconhecimento, sim. eu não lavo mais nada. Aí é isso que eu faço. Eu paro, respiro, aí, não, calma. Aí você pensa, por que eu tô fazendo isso? É porque eu amo ela, né? O amor. Olha que interessante, a gente falou bem no começo aqui das primeiras, foi bem das primeiras aulas que eu falei sobre
sobre mudar nosso comportamento com o nosso cônjuge, certo? E eu falei sobre não pensar em fulano não merece, mas eu falei em sim a gente pensar em agir primeiro, independente se a pessoa merece ou não. O que a gente tem que pensar? A gente não deve agir por merecimento, mas por reconhecimento, que é assim que o pai age. Ele não olha pra gente, deixa eu ver se a Natália tá merecendo. Fez por onde? Não, é por reconhecimento. Sabe por quê? Sabe por que ele faz alguma coisa por você? Porque ele te reconhece como filha. Então, se você vai cuidar da sua esposa, por exemplo, marido, se você vai cuidar da sua esposa, não pense se ela merece. Pense em quem ela é para você. Quem o pai constituiu? Ela é a minha esposa. Ela merece o cuidado que Cristo deu para a igreja. Então, eu vou amar, respeitar, vou cuidar e vou manter ela pura, imaculada e bem cuidada para ela se encontrar com o pai. Porque ela é filha do meu pai. Se ela é filha do pai, então ela precisa ser muito bem cuidada. Eu tenho que cuidar dela como o pai cuidaria. E as mulheres, a mesma coisa. Reconheça seus maridos. Ou eu faço porque eu a amo, ou naquele momento que talvez ela não reconheça, eu vou me frustrar e não vou fazer mais. Mas eu escolho a parte, não, eu a amo, não estou fazendo porque eu quero receber nada em troca. Aí com essa minha atitude, mesmo que às vezes ela pode ser um pouco rígida, aí eu deixo, ela faz um almoço top pra mim, aí o negócio fica Aí fica bom demais. Vocês estão que estão, viu, velho? Tá difícil terminar. Vamos lá. Sobre soltar o Wi-Fi, né? Tipo, às vezes teve um dia que a gente tava brigando e eu queria discutir, eu queria falar, eu queria. E ele, amor, tá, tu entendi, calma. Aí eu. Calmou, tipo, passou aquilo. Aí, tipo, no outro dia que eu já fui falar, não sei o que, tipo, já quis lembrar, mas na brincadeira, mas tipo assim, ele acalmou mesmo, assim. Eu queria continuar brigando. Ele não, tipo assim, ele ficou no neutro, mas foi um neutro do bem, que ele, não sei o que, tal. Falei assim pra ela, amor, eu já sei que eu errei, eu já sei que você errou. Eu já agi externamente assim com a Michelle. Ela tá falando, eu... Bom, alguém aqui precisa ter consciência, então eu vou ficar calado, porque senão vai dar pau. Eu falei, amor, a gente já sabe qual foi o problema. Alguém tem que ter consciência, que se eu abrir a boca vai piorar. Então deixa eu quieto. Falei, a gente já sabe qual foi o problema, eu já sei onde eu errei, tu já sabe onde eu errei. Eu agi do jeito errado, viu, gente? Aí eu falei, eu já sei onde eu errei, tu já sabe onde tu errou, então não precisa mais ficar procurando culpado, vamos resolver? Aí ela, não, mas eu quero... Vamos resolver? Aí ficou tudo... Não, deixa eu lá em casa diferente, a mulher fala Conhecimento que é um pouco complicado, cara, porque nem você já explicou do mal do convívio, né? Da mulher reconhecer o cônjuge. Às vezes você fala a mesma coisa pra pessoa, né? Que vai falar pra ela, cara, isso aqui age desse jeito, que é o princípio, que é assim que funciona. Não dá certo. Às vezes seu cachorro vem e fala a mesma coisa que o cachorro entende que você não funciona. Então, o reconhecimento da mulher é muito importante dentro do relacionamento. O reconhecimento do marido também. Com certeza. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai ficar por aqui. Vamos focar nisso nessa semana e se dedicar e aplicar mais ainda nosso tempo para nossa família. Amém?